Os Cavaleiros Templários têm uma história fascinante, você não acha? Eles são um dos poucos grupos da história que causaram uma impressão tão profunda. Eles são uma irmandade misteriosa, e sua história está entrelaçada com segredos, guerras e misticismo. Sua história começa na Era das Cruzadas, quando a Europa foi tomada por fervor religioso. O continente estava buscando devolver a Terra Santa do governo dos muçulmanos. Foi nesse caos que nasceu a Ordem, que mais tarde se tornou uma lenda. Logo após o final da Primeira Cruzada, quando as forças cristãs capturaram Jerusalém, a cidade sagrada para as três grandes religiões se tornou um centro de peregrinação. Mas o caminho para isso permaneceu perigoso porque, nesse cenário, havia alguns encrenqueiros, robês e exércitos hostis. Então 9 cavaleiros decidiram intensificar e proteger os peregrinos. Eles foram liderados por Hugh de Payne, um nobre francês de Champagne. Os cavaleiros se autodenominavam os Pobres Cavaleiros de Cristo e o Templo de Salomão porque pegaram o nome do Templo de Salomão em Jerusalém, onde, segundo a lenda, se estabeleceram. E assim a história começou. O grupo, que foi chamado de Templars, foi iniciado por Hugh de Payne e alguns amigos. Eles começaram como um pequeno grupo de pessoas que trabalham juntas para ajudar os peregrinos a viajar com segurança para a Terra Santa. Mas sua missão simples logo se transformou em algo maior, graças à ajuda de algumas pessoas importantes. Em 1128, a Ordem que estou muito feliz em lhe dizer que eles receberam reconhecimento oficial no Conselho de Troyes. Isso foi graças à ajuda de Bernard de Clairvaux, um importante monge e teólogo. Bernard foi mais tarde canonizado como um santo, o que é realmente maravilhoso. Ele desempenhou um papel fundamental na formação dos Templários. Ele escreveu a Carta da Ordem, que combinava votos monásticos com o dever militar, tornando os templários únicos. Eles fizeram votos de pobreza, castidade. Esses monges e soldados eram um tipo especial de pessoa. Eles estavam prontos para lutar por suas crenças, mas também eram obedientes. Isso os tornou interessantes para pessoas em toda a Europa. As pessoas lhes deram terra, dinheiro e outros recursos. Logo, a Ordem possuía grandes áreas de terra, não apenas na Terra Santa, mas também na França, Inglaterra, Espanha e outras partes da cristandade. Um apartamento em Jerusalém, no Monte do Templo, tem um lugar especial no coração de muitas pessoas. É um lugar em que, de acordo com as histórias antigas, os Templia foram capazes de explorar as ruínas do antigo Templo de Salomão. Isso levou a rumores de tesouros ou segredos ocultos sendo encontrados lá. Algumas pessoas até dizem que descobriram a Arca da Aliança, do Graal ou até textos perdidos, revelando segredos do cristianismo. Eles corajosamente participaram da Segunda Cruzada, que começou em 147. Embora essa campanha tenha terminado em fracasso para os cristãos, os cavaleiros teutônicos se mostraram um exército disciplinado e destemido. Suas vestes brancas com uma cruz vermelha se tornaram um símbolo reconhecível de piolhos tinham medo de inimigos e suco respeitado. Eles construíram fortalezas em toda a Terra Santa, como o Castelo de Pelerina e as fortificações no Acre, que serviam como fortalezas para a defesa dos bens cristãos. Mas o papel deles não se limitou a isso. Os templos começaram a desenvolver um sistema financeiro complexo que os tornou uma das cidades mais importantes do mundo. Os primeiros banqueiros da Europa, peregrinos e cruzados que vão para a Terra Santa geralmente não podiam dar grandes somas com eles. Música Pli ofereceu uma solução maravilhosa. Uma pessoa poderia deixar seus fundos em uma de suas casas, por exemplo, em Paris, e obter um documento em troca, uma espécie de nota promissória. Você pode trocá-lo por dinheiro em Jerusalém ou com outro comandante da Ordem. Este sistema se tornou o protótipo do setor bancário moderno. Os templários também deram tribunais aos reis de Isna, que aumentaram sua riqueza e influência. No século X, a Ordem possuía milhares de propriedades, de usinas e vinhedos a aldeias inteiras. Tesouro Música. Infelizmente, o Tesouro Música também não foi como planejado. Após a Batalha de Kotte em 1187, onde um regimento muçulmano liderado por Saladin derrotou as forças cristãs, Jerusalém foi perdida música. Templin, uma grande fortaleza dos cruzados, foi um lugar difícil para a Ordem. Eles tiveram que parar de proteger a Terra Santa, que era muito difícil para eles. Então, eles mudaram a sede para Chipre. Então, eles decidiram concentrar seus esforços na França. O rei Filipe VI, também conhecido como Philippe de Fer, notou o bem-estar dos templários. No início do século X, ele se viu em um local difícil. O tesouro estava vazio após guerras e extravagância, e a Ordem, pelo contrário, estava prosperando.
Philip devia muito dinheiro aos templários. A independência deles o incomodou e, em 1307, ele tomou uma decisão ousada. Ele acusou a ordem de alguns crimes bastante graves, como heresia, idolatria, sodomia, adoração do diabo e negação de Cristo. Vários ex-templários apoiaram essas reivindicações. Música. Na noite de 12 de outubro, houve algumas tentativas. Em 1312, houve momentos realmente difíceis para os cavaleiros templários na França. Eles foram presos, jogados em prisões e interrogados de uma maneira realmente cruel. Foi um momento muito difícil para eles. O líder deles, o Papa Clement V, hesitou no começo, mas ele finalmente decidiu apoiar o rei. Em 1312, em um conselho, ele dissolveu oficialmente a ordem. O último grande mestre dos templários, Jacques de Molay, foi preso junto com seus irmãos. Depois de muitos anos de prisão em 1314, ele foi martirizado na Ilha da Cidade em Paris antes de sua morte. Ele disse algumas coisas não tão interessantes sobre Philippe Clement e música. Isso fez as pessoas pensarem ainda mais sobre as lendas sobre os templários e seu lugar imaginário. Depois que os templários desapareceram, as pessoas tinham ideias diferentes sobre o que aconteceu com elas. Algumas de suas propriedades foram para os hospitalers, outra ordem cavalheiresca, mas muito foi roubado ou perdido. Ainda existem rumores sobre os tesouros ocultos dos templários. Algumas pessoas pensam que os cavaleiros sobreviventes foram subterrâneos para manter seus segredos. Eles estão conectados aos maçons de Rasen-Creuset e até a busca pelo Graal na Escócia. É interessante pensar que o Templi pode ter encontrado refúgio onde o rei Robert, o Bruce, não obedeceu ao decreto papal. Algumas pessoas pensam que podem ter se juntado na Batalha de Bannockburn em 1314, ajudando os escoceses a derrotar os ingleses. A Templi deixou para trás uma imagem que inspirou escritores como Walter Scott, Umberto Eco. A história deles é uma bela mistura de realidade e imaginação, onde muitas vezes é difícil distinguir o que é verdadeiro e o que é imaginado. Eles eram guerreiros ferozes, monges dedicados, banqueiros qualificados e talvez até guardiões secretos. Sua jornada, desde as alturas do poder até os baixos da derrota, nos ensina uma lição profunda sobre como a combinação de força, fé e inveja pode moldar um destino notável. A história dos Templários é uma prova do poder dessas forças. Tudo começou no cenário simples e humilde da Terra Santa. O que começou como um pequeno movimento local se transformou rapidamente em algo muito maior do que qualquer um poderia ter imaginado. Esse crescimento foi ainda mais alimentado pelo apoio e bênção da Igreja após o Concílio de Troyes em 1128, o que deu à ordem um novo senso de direção e propósito. Os templários começaram a atrair jovens nobres inspirados na ideia de servir a Cristo com memes em suas mãos. Eles se juntaram à ordem, trazendo consigo terras e riquezas. A ordem dividiu seus membros em várias classes. A elite consistia em cavaleiros usando roupas brancas com uma cruz vermelha. Eles participaram de batalhas. Os sargentos vestidos com túnicos escuros desempenharam funções auxiliares. Os capelães cuidaram das necessidades espirituais da Irmandade da Eta. Uma hierarquia estrita permitiu que os templários gerenciassem efetivamente seus bens e o exército crescentes. Seu comandante N.E.A. Fortificado Casas apareceu em toda parte, de Portugal à Polônia, transformou a ordem em uma rede mundial. Um dos primeiros grandes desafios para os templários foi a Segunda Cruzada, que começou em 1147. Os templários mostraram sua bravura e habilidade, e trabalharam com o rei Luís VI da França e o Sacro Imperador Romano Conrad III. Eles costumam proteger as tropas em retirada dos ataques muçulmanos, e sua capacidade de manter a ordem e se sacrificar por um objetivo comum tornaram a ordem bem respeitada. Foi durante esse período que nasceram os primeiros elementos da ordem. Eles disseram que os templários estavam mais preocupados em proteger sua riqueza do que ganhar uma guerra e, embora seus inimigos possam ter exagerado isso, ainda é uma parte importante da história. No final do século X, os templários haviam atingido o auge de seu poder. Eles estavam encarregados de alguns castelos realmente importantes na Terra Santa, como Tortosa e Chastel Blanc. Durante as conversas com outros cristãos ou seu grão-mestre, um personagem como um rei, os templários tinham muito poder. Por exemplo, em 1185, quando o rei Balduin I de Jerusalém faleceu, os templários ajudaram a apoiar a regência. As irmãs Sibyl e seus irmãos ficaram um pouco decepcionados por os outros barões estarem tão interessados em política, e ficaram chateados por os templários estarem tão envolvidos no comércio e nas finanças, o que as tornou ainda mais ricas.
Eles tinham sua própria frota, o que era muito raro para um grupo religioso, e o usou para transportar ouro e mercadorias através do Mediterrâneo. O sistema financeiro templário não foi nada menos que um milagre, especialmente para a Idade Média. Seus comandantes eram como um banco, onde você poderia não apenas manter seu dinheiro, o que causou alguma controvérsia porque a Igreja proibiu oficialmente usura, mas os templários também encontraram brechas que lhes permitiam pagar juros pelos serviços. O rei Henrique II da Inglaterra, por exemplo, em 1235, ele penhorou suas joias em Londres. Dizem que no século X, os templários controlavam a maior parte dos fluxos de dinheiro da Europa, o que os tornava muito importantes para os reis e rainhas da época. Mas isso os tornou gananciosos, e eles também tiveram alguns fracassos. Os sucessos na Europa são muito interessantes, mas as falhas na Terra Santa também são importantes para dizer. Uma dessas falhas foi a Batalha de Cottin, que foi quando os Cavaleiros Templários foram fundados. Em 118, os cruzados estavam presos nos chifres de Atin. Estava muito quente e não havia água suficiente. Isso quebrou sua resistência. Eles lutaram até o último, mas a maioria dos cavaleiros foi capturada e executada. Jerusalém caiu e, embora os cristãos mais tarde, eles conseguiram levar a cidade de volta a algumas conversas muito boas. A posição da ordem era um pouco instável, tentando manter a defesa, mas a cada nova cruzada, havia um pouco menos de esperança. A Terceira Cruzada, liderada por Richard de Lionheart em 119, conseguiu recuperar alguns dos territórios, mas os templários não conseguiram receber seu antigo controle de volta no início do. No século XIII, a Ordem estava enfrentando alguns desafios difíceis. Sua missão de proteger a Terra Santa estava se tornando menos significativa à medida que os estados dos cruzados estavam gradualmente diminuindo devido ao avanço dos muçulmanos. Jerusalém foi perdida novamente em 1268, e Antioquia caiu em 1291. Este foi o golpe final no Acre. Um ano depois de um longo e duro cerco, os Mamuks. A cidade foi capturada, acabando com as esperanças dos cruzados. Tepli lutou bravamente até o fim, ajudando a evacuar os habitantes. Infelizmente, seu grão-mestre, Guim de Bealgeu, faleceu em batalha. Os sobreviventes foram para Chipre, onde tentaram planejar novas campanhas. No entanto, a Era dos Cruzados estava chegando ao fim. A mudança para Chipre foi uma nova aventura para a Ordem. Eles haviam perdido seu principal objetivo, então os templários decidiram se concentrar no fortalecimento de suas propriedades europeias. Eles se tornaram ainda mais ricos e mais influentes. Mas sua riqueza atraiu a atenção de algumas pessoas que as viram. Philip chegou ao trono em 1285. Philip foi um governante determinado e trabalhador que liderou guerras com a Inglaterra e a Flandres. Ele estava se preparando para terminar a ordem por um tempo e, em 1305, ele se encontrou com o Papa Clement V, que ajudou a entrar no poder em Avignon. Isso fez do rei um fantoche. Houve alguns rumores sobre os templários, dizendo que eles fizeram algo errado e que estão vivendo uma vida de pecado. Essas não foram as primeiras vezes que as pessoas disseram que essas coisas sobre eles. Mesmo na Terra Santa, seus inimigos estavam sussurrando sobre eles, dizendo que estavam fazendo coisas estranhas e adorando ídolos. Mas agora, as coisas deram uma nova guinada. Em 1307, Philip fez uma jogada oficial. Ele ordenou que muitas pessoas fossem presas na noite de 12 de dezembro. Este próximo a 13 de outubro será um dia como nenhum outro. Os pobres cavaleiros templários foram capturados em toda a França e acusados de fazer coisas que não fizeram. Eles foram acusados de cuspir na cruz, adorar a cabeça do diabo com uma bolsa e cometer outras blasfêmias sob tortura. Alguns deles confessaram, mas depois disseram que não queriam dizer isso. O julgamento dos templários durou anos. O Papa Clement, sob pressão de Philip, chamou um conselho em Paris em 1312, onde a ordem era oficialmente. Jacques de Molay, o Grande, o último mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, era um símbolo de sua coragem e resiliência. Por 7 anos, ele liderou a ordem com dedicação inabalável. Em 1348, ele declarou bravamente a inocência da ordem e ofereceu uma maldição sincera aos seus executores. Suas palavras se tornaram realidade com uma precisão surpreendente. Infelizmente, Klein, o ONT morreu um mês depois, e Philippe faleceu alguns meses depois disso. A queda dos Templiers foi um período difícil, mas não definiu a força e a resiliência da ordem. A história desses cavaleiros termina aqui, mas não sem um pouco de mistério.
Eles deram um pouco de dinheiro aos hospitalizadores, mas uma grande parte disso apenas desapareceu. E assim, as pessoas começaram a pensar que talvez houvesse tesouros escondidos em algum lugar, como nas masmorras de Paris ou nas colinas escocesas. Alguns cavaleiros conseguiram escapar e se esconder em Portugal, e foi assim que a Ordem de Cristo era uma grande parte da Era da Descoberta, quando as pessoas estavam descobrindo muito sobre o mundo. Algumas pessoas podem ter encontrado segurança nas montanhas da Suíça ou se juntaram a sociedades secretas. Ainda ouvimos histórias sobre eles hoje, em lendas, livros e filmes. Eles são frequentemente vistos como protetores, mas também há muito mistério ao seu redor. Os Templários são um símbolo de fé e traição. A história deles continua sendo uma fonte de admiração para muitas pessoas. Eles encontraram lugar para se estabelecer na Terra Santa e a Igreja estava lá para eles. Seus dias estavam cheios de trabalho duro e aventuras emocionantes. Todas as manhãs, os cavaleiros se encontravam com monges que tinham que seguir a regra escrita por Bernard de Clairvaux. Esta regra pediu que desistissem de suas coisas, até suas roupas bonitas. As vestes com a cruz vermelha eram a única decoração, e elas defendiam a pureza e o sangue de Cristo. Eles se levantaram ao amanhecer para participar de cultos matinais, depois treinaram ou cuidaram de suas armas e cavalos. Os templários consideravam os cavalos sagrados e todos tinham direito a 3 cavalos. Perder um cavalo em batalha foi considerado uma desgraça. A comida deles era simples: pão, água, às vezes carne ou peixe, mas eles eram meio exigentes com o luxo. Eles preferem não falar sobre coisas que não importavam, em vez disso, conversavam sobre coisas importantes como o trabalho do pedido. Seus líderes, chamados comodores, estavam em toda a Europa e no Oriente Médio. Eles não estavam lá para proteger as bases, no entanto. Eles também estavam encarregados de coletar dinheiro, ensinar novas pessoas e manter as coisas pacíficas na Terra Santa. As casas geralmente se tornavam um lugar para as pessoas se refugiarem. Veja a fortaleza de Safed, por exemplo. Foi construído em 1240 e foi considerado um dos mais inexpugnáveis. Suas paredes suportaram cercos até caírem no ataque dos mamuques. Na Europa, a casa do comandante se transformou em um centro econômico. As estufas cultivavam grãos, gado criado e vinho produzido, e a renda foi para a manutenção do exército. A construção de novas fortificações e a economia foi realmente bem-sucedida. No século X, a Ordem dos Cavaleiros Templários havia se tornado um dos maiores proprietários de terras da cristandade. O treinamento militar dos Templários era muito rigoroso e eles lutaram em armaduras pesadas. Eles obedeceram ao seu mestre ou marechal e seguiram suas ordens. Suas táticas eram frequentemente o que salvava os cruzados da derrota. Na Batalha de Montisart em 1177, por exemplo, vários templários sob o comando do grão-mestre Adon Amanus derrotaram as forças superiores de Saladin usando um rápido ataque e habilidade em formação. Mas, a bravura deles às vezes fazia uma imprudência. Na mesma Batalha de Altin em 1187, eles se recusaram a recuar, o que levou à música. Os templários eram um alvo suave, mas não apenas sentaram e aceitaram. Eles corajosamente lutaram nas linhas de frente e também tocaram pacificador, mediando entre os reis cristãos e os governantes muçulmanos, especialmente durante os períodos de armistício em 1229. Após a Sexta Cruzada, o grão-mestre Hermann von Salza ajudou a negociar o retorno de Jerusalém aos cristãos sem luta, que é bastante raro para os tempos de tempos. Eles eram aliados valorizados por causa de seu conhecimento dos costumes árabes e locais. No entanto, havia rumores de que os Shivas haviam se tornado muito próximos do inimigo, até adotando secretamente e cooperando com os muçulmanos. Esses rumores foram exagerados, mas ainda desempenharam um papel no destino dos Shivas. O poder financeiro da ordem atingiu seu pico no século. As contas de câmbio eram um verdadeiro divisor de águas. Eles deixaram os viajantes se sentirem seguros, sabendo que seu dinheiro estava seguro, não importa o quão longe eles viajassem. Por exemplo, um comerciante de Veneza poderia depositar uma soma em Constantinopla ou Acre. A nobreza e a igreja ficaram tão agradecidas por esta invenção útil que eles até deram a Templin uma parte de seu próprio tesouro em 1252. Isso era para armazenar seu templo parisiense, que era uma fortaleza enorme. No coração da cidade, surgiu um símbolo dessa riqueza. Dizem que suas masmorras estavam cheias de relíquias de ouro, prata e preciosas. Embora a quantidade exata permaneça um mistério, é fascinante imaginar o quanto eles os protegeu da inveja e da intriga política.
Na virada do século, os templários se encontraram em um ponto apertado após a queda do Acre em 1291. A busca da independência começou a agitar as penas dos monarcas europeus. Filipe, o sexto rei da França, viu a ordem como uma maneira de ganhar dinheiro, mas também viu isso como uma ameaça ao seu poder. Ele já havia mostrado quão cruel ele poderia ser expulsando os judeus em 1306 e tomando suas propriedades. Agora, ele decidiu fazer a mesma coisa com os templários. Ele pensou muito sobre seu plano e pediu ajuda ao Papa Clement V, mesmo que o templário tivesse feito o Papa parecer ruim. É difícil de acreditar, mas houve algumas acusações contra os templários que simplesmente não fazem sentido. Algumas pessoas disseram que forçaram os iniciantes a cuspirem uma cruz, adorar um ídolo, bafar uma cabeça supostamente com chifres e executar rituais religiosos durante o início. Essas histórias foram apoiadas pelo testemunho de vários membros expulsos da ordem, como Ekin de Floren, que pode ter vingado seu exílio na noite de 12 de outubro de 1313. Filipe ordenou a prisão de centenas de cavaleiros. Eles foram jogados em uma masmorra onde foram forçados a confessar sob tortura. Alguns cavaleiros ficaram tão feridos que mais tarde retraíram suas palavras diante dos tribunais eclesiásticos. O julgamento foi uma farsa. O Papa Clement tentou proteger a ordem, mas ele foi pressionado por Filipe, então cedeu. Em 1310, as execuções começaram. Dezenas de templários foram queimadas na participação ao longo do ano. Cidade. A ordem foi oficialmente dissolvida em um conselho em Paris em 1312. Seus bens foram transferidos para os hospitais, mas muitos deles desapareceram. É possível que os próprios templários possam tê-los ocultos ou que agentes reais possam ter saído com eles. O pobre Jacques de Molay, o último grande mestre, sofreu muito. Ele foi interrogado e humilhado por 7 anos em 1344, na costa, na Ilha do Mar antes de sua morte. Ele proclamou alegremente a inocência da ordem, com um beicinho brincalhão, deu um pouco a Filipe Clement ao condenador um pouco. Em 1319, eles receberam esses novos membros na Ordem de Cristo. Mais tarde, eles ficaram parados e apoiaram as aventuras de Vasco da Gama e outros marítimos ousados, que conectam os templários à era da descoberta na Escócia. Como o decreto do Papa não foi seguido estritamente lá, é possível que alguns dos cavaleiros tenham encontrado refúgio. Robert, o Bruce, tem uma teoria de que eles podem ter se juntado à causa. Na Batalha de Berna em 1314, não há muitas evidências na Suíça, mas eles ainda estão ligados ao início do sistema bancário. Na Inglaterra, eles estão conectados a grupos como os maçons, cujos rituais são considerados baseados nos dos templários. Os tesouros da ordem são um dos mistérios mais intrigantes. Diz a lenda que os templários esconderam seu ouro antes de serem presos. Alguns dizem que colocaram isso nas masmorras do templo em Paris, no castelo de Georg, ou mesmo na Nova Escócia. Durante séculos, arqueólogos e caçadores de tesouros procuram esses tesouros lá. Mas eles só encontraram dicas. Por exemplo, em 1455 na Escócia, eles descobriram a Capela de Roslin, que foi construída com alguns símbolos bastante incomuns que algumas pessoas acham que estão conectados aos templários. Mas, até agora, não há provas de que seus tesouros estão escondidos lá. Os Greenhouses tiveram um impacto duradouro na cultura. Sua imagem inspirou alguns romances realmente ótimos, como Ivanhoe, de Walter Scott, e obras mais modernas, como o Código da Vinci. A história deles é um espelho da Idade Média, onde fé, poder e ganância se entrelaçam em uma tragédia que ainda nos excita. Talvez o principal segredo deles seja que eles eram pessoas comuns que subiram a alturas extraordinárias nas circunstâncias de seu tempo. A dieta templária também refletia seu compromisso com suas crenças. A carta prescreveu comer apenas 2 vezes por dia. Era um dia de moderação, com carne permitida apenas 3 dias por semana. No resto dos dias, eles desfrutaram de uma variedade de opções nutritivas, como pão, vegetais e peixes, se isso estava disponível. Para garantir o conforto de todos, o vinho foi diluído com água para evitar intoxicação. As refeições foram realizadas em silêncio enquanto um dos irmãos lia em voz alta os textos sagrados, uma prática que mantinha a comunidade unida em sua fé. Quebrar as regras, seja ela comer demais ou discutir na mesa, foi abordada com consequências como jejum ou mesmo humilhação pública, que foram vistas como experiências de aprendizagem. Durante campanhas e cercos, nossas amadas estufas foram acima e além, voltando-se para o que puderam encontrar para alimentar todos. De bolachas à carne de cavalo, eles fizeram o possível para garantir que todos tivessem o que precisavam.
Isso lhes ensinou a importância da resistência e o valor do planejamento cuidadoso para a turnê do pedido sobreviver. No centro de tudo, havia um grande mestre, eleito para a vida na Assembleia Geral. O marechal capitular estava encarregado de comandar e supervisionar os tribunais, que governavam regiões individuais. França, Aragão ou Inglaterra. Os novatos das casas locais foram colocados em liberdade condicional antes de serem permitidos, o que deve ter sido muito difícil para eles. As mulheres não foram aceitas na ordem, embora os templários às vezes empregassem leigos para trabalhar em seus domínios, que vão de ferreiros a raposas do Ártico. O comandante era o coração da ordem na Terra Santa. Eles foram construídos como fortalezas com paredes grossas, torres e fossos para resistir. O castelo de Crac des Chevaliers era um lugar especial. Foi dado aos cavaleiros templários como fortaleza. Em 1142, tornou-se um dos castelos mais famosos da Europa. Sua guarnição pode manter a defesa por meses. As casas da ordem eram como mosteiros. Eles tinham uma capela, um refeitório e quartos. Mas eles também tinham um arsenal e um cavalo. Por exemplo, o templo em Londres, fundado em 1185, não era apenas uma residência, mas também um covil das joias da realeza. Esses edifícios foram usados para mais do que apenas coisas militares. Eles eram um símbolo da ordem, e as pessoas respeitavam e até os temiam. Música, os templários construíram pontes e até cuidaram de peregrinos doentes na Europa. Suas terras e empresas os fizeram muito dinheiro. Eles alugaram terras, trocaram de lã e grãos, e seus moinhos e vinícolas eram famosos por sua qualidade no século X. A ordem era tão rica que poderia financiar um exército inteiro. Por exemplo, em 1248, Luís IX levou os templários para sua cruzada e, em 1265, o rei Jaime I de Aragão hipotecou seus castelos a eles para pagar pela guerra com os mouros. Esse poder financeiro os tornou insubstituível, mas também vulnerável. O relacionamento deles com a Igreja também foi complicado, embora os templários estivessem sujeitos apenas ao Papa. O clero estava chateado porque os cristãos estavam dando muito dinheiro à Igreja. As pessoas disseram que os cristãos estavam sendo orgulhosos e gananciosos. Dizia-se que eles estavam trabalhando com os muçulmanos, especialmente depois que começaram a conversar com o mundo sobre negociar prisioneiros ou fazer um acordo de paz em 1244, quando Jerusalém se perdeu porque os Arias e Mamelucos dos Malias se uniram às forças. As acusações não foram justas, mas elas aumentaram com o tempo. No século X, as pessoas começaram a inventar histórias sobre os templários. Eles estavam conectados ao Monte do Templo, então as pessoas começaram a pensar que haviam encontrado objetos religiosos especiais lá. Algumas pessoas até disseram que haviam encontrado a Arca da Aliança, que estava escondida lá durante o rei Salomão, da Copa do Graal, que se diz ter dado a eles ideias especiais, é uma figura envolta em mistério. Embora não haja prova concreta de sua existência, esses contos são enriquecidos pelo véu de sigilo em torno de seus rituais. Isso levou a especulações sobre práticas heréticas, que Filipe eu mais tarde usei como pretexto para desmontar os templários em 1291, depois de terem perdido sua missão principal em Chipre, onde procuraram lançar novas iniciativas. Mas a Europa estava cansada de suas cruzadas. Sua riqueza cresceu, mas sua influência diminuiu. O pobre Filipe IV, que chegou ao trono em 1285, viu isso como uma chance de fazer as coisas certas. Ele estava em dívida com a ordem, e seu tesouro era obsoleto por causa das guerras com os ingleses e as revoltas de Langres. Em 1307, ele deu um golpe e as prisões começaram repentinamente. Os pobres cavaleiros foram apreendidos em suas casas e confiscados. Eles foram acusados de adorar ídolos, negar a Cristo e outros pecados. A evidência era instável, mas a queda dos templários no início do século XIX não acabou com sua história. Em vez disso, te abriu um novo capítulo cheio de mitos. Seu desaparecimento repentino, riqueza que desapareceram na obscuridade e a maldição de Jacques de Molay deu origem a lendas. Uma ideia que realmente ficou com as pessoas era que os templários tinham algum conhecimento profundo e oculto sobre civilizações que vieram antes delas. Eles pensaram que seu tempo no Monte do Templo em Jerusalém, onde viviam desde 118 DC, deram a eles a sensação de que haviam cavado profundamente no chão sob o Templo de Salomão e descobriram não apenas o ouro, mas também as relíquias sagradas. Uma delas era a Arca da Aliança, que, como você deve ter ouvido, contém os comprimidos dos 10 mandamentos. Algumas pessoas dizem que os templários encontraram Graal, um copo mágico conectado à última ceia e acredita ter poderes especiais. A Fá também suporta essa ideia.
Mas com o passar do tempo, mais e mais pessoas começaram a acreditar nessas histórias. Outra história sobre o ídolo Baf diz que os templários foram acusados de adorá-la durante o julgamento de Filipe VI e seus inquisidores disseram que os cavaleiros oravam a uma cabeça com chifres, que poderia ser um demônio ou um deus pagão. Alguns historiadores pensam que isso foi um mal-entendido da divindade. A palavra Baphomet pode ter sido um termo árabe incompreendido ou uma alusão à cabeça de João Batista, que os templários supostamente reverenciavam como uma relíquia. Vários cavaleiros confessaram esses ritos, mas suas palavras não foram aceitas, mas a imagem de Baphomet tornou-se firmemente estabelecida na mitologia da ordem. Tornou-se um símbolo de sua suposta heresia. Essa acusação, embora fictícia, reforçou a ideia dos templários como guardiões dos segredos sombrios. O destino dos tesouros foi outro mistério que preocupava as pessoas quando as prisões começaram em 1307. O tesouro da ordem na França, que mantinha o templo, estava quase vazio. Os historiadores dizem que os templários eram inteligentes e tiraram o ouro de lá antes do ataque de Philippe. Há uma história que, na noite anterior às prisões, uma frota de 18 navios deixou Porte Rachelle no oeste da França, levando o tesouro a um lugar secreto. Algumas pessoas dizem que foram para a Escócia, onde o rei Robert, o Bruce, não estava ouvindo o Papa. Algumas pessoas dizem que há pistas apontando para Portugal ou até lugares como a Nova Escócia. Por exemplo, existem essas estranhas estruturas de pedra que se dizem estar relacionadas ao Templário. Eles foram encontrados no século X, e isso apoia as teorias sobre o Templário. Mas a pesquisa ainda está ligada. A Escócia se tornou uma das cidades mais famosas do mundo. Isso é especialmente verdadeiro após a dissolução da Ordem em 1312. O decreto papal não foi totalmente os escoceses conquistados uma grande vitória sobre os ingleses na Batalha de Bannockburn em 1314. Isso aconteceu em um país onde a igreja local ainda era independente. Algumas pessoas que escreveram sobre história dizem que os cavaleiros em vestes brancas com uma cruz vermelha lutaram na batalha. Mas não há muita prova de que essa história inspirou os românticos do século XIX, como Walter Scott, que a conectou a Roslin Chapel, construída em 1446 pelo clã Sinclair. É um lugar cheio de história e mistério. Dizem que seus símbolos esculpidos, que incluem homens verdes e sinais maçônicos, estão conectados aos templários. Enquanto alguns estudiosos de Portugal acreditam que esses símbolos são mais fantasia do que o fato, os templários da Escócia encontraram evidências do poder militar e financeiro do rei Denis. Em 1319, a Ordem de Cristo foi criada quando os templários e a Ordem do Santo Sepulcro uniram forças. A nova ordem obteve as terras e tradições dos templários, e a Cruz Vermelha Templária se tornou um símbolo de seu trabalho. No século XV, a Ordem de Cristo apoiou importantes viagens, como a viagem de Henry. Até Vasco da Gama disse que seu conhecimento de navegação e cartografia pode ter vindo dos templários. A Cruz Vermelha também está intimamente ligada a essa rica herança. Embora essa seja apenas uma ideia, a Suíça é outro lugar onde você pode encontrar traços dos templários. Depois que os templários desapareceram, pequenas comunidades apareceram nos Alpes, e eventualmente, essas comunidades ajudaram a construir o sólido sistema bancário suíço que conhecemos hoje. Pensa-se que os cavaleiros escapados possam ter trazido consigo os segredos financeiros de... Os suíços são conhecidos por sua independência e capacidade de proteger a riqueza. Por exemplo, no século X, eles começaram a ser famosos pelo uso de letras de câmbio e contas secretas. A reputação dos suíços como banqueiros na Idade Média também influenciou os maçons que surgiram no século X. Há uma conexão realmente especial entre os templários e os maçons, você sabe. Eles são como a família, especialmente quando se trata de seus rituais e símbolos. Quero dizer, pense bem, o símbolo dos templários foi a cruz, a espada e a iniciação secreta, e o símbolo dos maçons é o mesmo. É como se eles estivessem conectados pela música também. Algumas pessoas podem dizer que não há um link direto, mas as histórias e ideias desde então fazem você pensar que há mais. A história dos maçons está intimamente ligada à tradição de caça ao tesouro na França, onde diz-se que os templários esconderam suas riquezas antes de serem presos em 1946. Escavações revelaram algumas passagens subterrâneas, mas infelizmente nada foi encontrado. Na Nova Escócia, na ilha de Al, há um poço chamado Mina Mane que está escavada desde o século XV. Ele, meu amigo, estou tão animado para lhe dizer que isso é do primeiro século. Tecnologias como radar de penetração no solo são usadas para pesquisar sobre a montagem do templo, mas o acesso é limitado devido a conflitos religiosos. A influência cultural dos templários foi enorme na Idade Média. Eles foram celebrados como defensores da fé.
após outono, foram feitos bodes expiatórios. No século XIX, os românticos os transformaram em bodes expiatórios. Os cavaleiros da mesa redonda sempre foram retratados como guerreiros nobres, mas arrogantes. Por exemplo, eles podem ser vistos no livro Ivan Ai por Walter Scott, publicado em 1819. No século XX, os templários se tornaram as estrelas da cultura popular. O filme Em Busca de The Lost Ark, lançado em 1981, e o Romance do Código de Da Vinci, lançado em 1993, reviveu o interesse em seus mistérios. Jogos como Essen, Secret acrescentou misticismo a eles, apresentando-os como os marionetistas da história das sombras. Não é apenas um tesouro ou uma relíquia, é um tesouro de ideias e um testemunho da visão e conhecimento financeiro de Templin. Eles foram os pioneiros que foram pioneiros em uma rede bancária internacional, abrindo caminho para os sistemas modernos que desfrutamos hoje. Sua independência das autoridades seculares acendeu sonhos de liberdade, inspirando inúmeros indivíduos a buscar sua própria independência. Sua queda serve como um lembrete comovente de como a inveja e o poder, mesmo entre os mais poderosos, podem levar à sua queda. Seu verdadeiro legado não está no ouro, mas na capacidade de suportar como um símbolo de resiliência e força do espírito humano. Já ouviu falar das lendas dos Templários? Eles começaram com seu misterioso desaparecimento no século X. À medida que sua conexão com o Monte do Templo se fortaleceu, alguns pesquisadores argumentaram que os cavaleiros encontraram não apenas a Arca da Aliança ou do Graal, mas também pergaminhos antigos contendo o Evangelho perdido ou os segredos da alquimia. Os Templários de fato realizaram escavações sob o Monte do Templo nos primeiros anos de seus. Os anos entre 1118 e 1128 viram a construção de alguns túneis subterrâneos incríveis. Os arqueólogos confirmaram que esses túneis foram fortificados, provavelmente usados para armazenar suprimentos ou para proteger as pessoas que vivem lá dos inimigos. Infelizmente, não foram encontradas relíquias. Mas isso não impediu as pessoas de usarem suas imaginações. Dizia-se que os templários levaram suas descobertas para a Europa e os esconderam em cachês que ainda estão esperando para serem encontrados. A história dos cavaleiros templários é realmente interessante, especialmente a parte do mito do Santo Graal. Esse mito foi mencionado pela primeira vez durante um julgamento em 1307, quando os inquisidores o descreveram como você já ouviu falar de uma cabeça com 3 rostos ou uma estátua barbada na qual os cavaleiros supostamente sacrificaram. Os estudiosos modernos acreditam que essa foi uma ficção baseada em mal-entendidos ou calúnia deliberada. É possível que os templários reverenciem uma relíquia associada a João Batista, cuja cabeça foi considerada sagrada na Europa medieval. Algumas pessoas pensam que pertencia a uma terra islâmica ou gnóstica. Mas essa imagem não fazia parte de sua herança sombria. Tenho certeza de que você se inspira nos escritos dos ocultistas do século X, como o maravilhoso Eliphas Levi. Ei, quem você acha que jogou Bafom? A androginia dos templários é um mistério tão legal, certo? Quando Fley assumiu o cargo em 1307, ele descobriu que o tesouro do templo parisiense estava bastante vazio. Isso levou a algumas ideias interessantes sobre se os cavaleiros tinham preparado Areu para a greve com antecedência. Os historiadores dizem que alguns dias antes das prisões em Lorachen, com baús, eles podem ter se juntado ao exército de Robert D. Então, há essa ideia de que Bruce e seus amigos esconderam seu dinheiro nas colinas ou sob os castelos, como o de Kilmarno. Mas há também essa outra teoria que diz que foi para Portugal, onde a Ordem de Cristo foi trazida de volta à vida. E entenda isso, existem até algumas versões bastante incomuns no século XX. Os exploradores americanos dos Templários Sagrados estão desenterrando uma mina de dinheiro desde 1795. Eles encontraram troncos de carvalho e anéis de ferro, e estavam em busca de riquezas templárias por séculos. A propósito, em 1455, eles começaram a cavar o chão ao redor da Capela de Roslin, na Escócia. Na França, o Castelo de Gesor, onde Jacques de Molay supostamente deixou uma mensagem secreta, atraiu candidatos no século XX. Em 1946, um cuidador local alegou ter encontrado uma capela subterrânea com baús, mas escavações oficiais refutaram sua história. No século X, tecnologias como imagens de satélite de Jerusalém são usadas para pesquisar sob o Monte do Templo e nas operações europeias de comando. No entanto, obstáculos religiosos e políticos dificultam o trabalho do legado templário. Em Portugal, o trabalho do legado templário acabou sendo a Ordem de Cristo, criada em 1319, recebeu suas terras e frota no século X. Eles foram os que financiaram as expedições ao longo da costa africana, e seus navios carregavam uma cruz vermelha.
Isso foi semelhante ao trabalho dos Cavaleiros Templários. Vasco da Gama e Pedro Cabral, que descobriram a Índia e o Brasil, também foram associados a essa ordem. Alguns acreditam que os Templários transmitiram seus mapas secretos ao seu sucessor, possivelmente com base em seu conhecimento da Terra Santa. Há uma teoria sobre os pré-cavaleiros de Colombo viajou da Colômbia para a América e, embora não haja evidências de que suas tradições estivessem enraizadas na música, elas ainda adoravam se reunir para reuniões de capítulos todas as sextas-feiras. Nessas reuniões, eles discutiam assuntos importantes e transmitiam punições por quebrar a carta. Se alguém roubou uma maçã de um pomar ou se atrasasse para a oração, poderia ser punido jejuando em pão e água ou até serem açoitados na frente dos irmãos. Um dos costumes curiosos era o silêncio no refletor enquanto um lia a Bíblia, e os outros comiam. Antigamente, as pessoas se comunicavam com gestos, como um aceno para passar sal ou um jarro. Essa prática tornou a disciplina mais forte, mas também fez com que todos se sentissem um pouco desconectados do resto do mundo. Todos faziam parte de algo maior, mas ainda se sentindo sozinho. Músicas seculares estavam fora dos limites. Os templários não estavam vivendo isoladamente. Eles estavam saindo com outros grupos como os hospitais e teutões, mas as coisas nem sempre eram suaves entre eles. Os hospitaleiros estavam por perto desde 199 e começaram focados na enfermagem. Mas no século XIII, em 1244, as coisas haviam mudado. Quando Jerusalém se perdeu, as duas ordens se culparam pelas falhas dos templários. Os hospitaleiros também foram repreendidos por sua diplomacia com os muçulmanos. Por sua vez, os hospitaleiros responderam que os templários estavam orgulhosos demais para cooperar. Música, apesar disso, às vezes eles tiveram algumas discussões difíceis com Deus, como na Batalha de Pristina contra Saladin, com Tito aparecendo mais tarde. As coisas estavam um pouco mais frias por um tempo. Eles estavam super focados nos estados do Báltico, e as mulheres templárias do Sul eram uma grande parte de suas vidas. Vale a pena mencionar que, embora a ordem tenha dito que os cavaleiros não deveriam se casar ou até mesmo olhar para as mulheres por mais de alguns minutos, as mulheres na vida dos templários eram realmente importantes. Foi posterior ao tempo definido, mas eles ainda estavam conectados. Às vezes, isso significava que a padroeira estava dando terra e dinheiro. Por exemplo, em 1231, a Rainha Blanca de Castela deu aos templários um pedaço de terra na França para que eles pudessem construir a casa do comandante. Ela pediu que orassem por seu filho, Luís IX, na Terra Santa das Mulheres. Música Pilgrims, maridos nas batalhas. As empregadas e cozinheiros ficaram no comandante. Havia rumores de conexões secretas entre os cavaleiros e os locais, especialmente em Acre, onde pessoas de diferentes culturas se uniram. Mas a carta disse que quem fez isso seria enviado ou até morto. A arquitetura templária é outra parte de sua herança. Eles construíram não em as fortalezas, mas também as igrejas, e seu estilo era simples e seus relógios eram realmente bastante funcionais, e eles foram construídos para se parecer com a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, que era um símbolo de sua missão. Um desses edifícios é a bela Igreja do Templo em Londres, fundada em 1185 e ainda hoje. Sua nave redonda e paredes espessas refletem o espírito militar da Ordem na Terra Santa. O incrível Castelo Safed, construído em 1240, era bastante impressionante em tamanho, pois poderia acomodar dois. O povo da Europa tinha uma solução inteligente para armazenar água. Construíram cisternas subterrâneas. Essas cisternas não eram apenas para armazenamento. Eles também serviram a um propósito prático, especialmente em lugares como o Templo de Paris. Essas cisternas eram como um lar longe de casa para os cavaleiros que moravam lá. Eles poderiam relaxar em seu próprio espaço, sabendo que seus tesouros estavam seguros. E quando viajaram para a Terra Santa, trouxeram sua comunidade com eles. Essa interação com a população local adicionou uma maravilhosa camada de complexidade à ordem. E não vamos esquecer o Templin. Eles foram os que assumiram a tarefa de reparar fortalezas, garantindo que a história da ordem pudesse continuar sendo escrita. Os beduínos tiveram que encontrar uma maneira de cuidar de suas casas para que pudessem sobreviver ao cerco. É por isso que eles começaram a comprar cavalos. Em 1263, o grão-mestre Thomas Har fez um acordo com o emir de Damasco. Ele trocou 100 cristãos capturados por grãos e armas. Esse movimento foi criticado na Europa, mas foi uma jogada inteligente para o Pacha de Alepo. Essa colaboração levou a alguns rumores de que os templários estavam adaptando suas roupas à culinária, que mais tarde foi usada contra eles sob acusações de heresia.
Eles foram capazes de encontrar uma linguagem comum, mas também estavam vulneráveis a críticas quando a ordem caiu em 1314. Suas tradições não desapareceram completamente em Portugal. A Ordem de Cristo preservou seu espírito militar, transferindo-o para o mar. É possível que os clãs locais na Escócia tenham herdado seu simbolismo. A cruz vermelha apareceu nos banners do IB. Sua influência arquitetônica é visível nas catedrais góticas, onde a simplicidade de linha e confiança é evidente. O Templina ou Monges Renascentistas foi baseado em um sistema que ecoa as tradições bancárias da época. Eles eram uma ponte entre mundos, conectando leste e oeste, fé e pragmatismo. Mas o destino os cortou. Lilien era mais do que apenas isso. O banner deles, conhecido como Baan, foi dividido em preto. Foi mais profundo do que isso. E as metades brancas, que simbolizavam a interação da luz e da escuridão, bem e mal, dentro do coração de cada cavaleiro. Antes da batalha, o vento tremia de antecipação pelos cavaleiros, um gesto da presença do divino. A cruz bordou em suas vestes retratava não apenas a crucificação, mas também sua missão sagrada. Em 1236, um dos cavaleiros esculpiu esse símbolo em uma rocha nas montanhas da Síria. Foi uma maneira de honrar a campanha que nunca terminou. Eles até colocaram a imagem de 2 cavaleiros em um cavalo em seus selos. Isso mostra como eles eram humildes e unidos. O relacionamento dos templários com os camponeses era... As terras eram um pouco de mistério na Europa, mas as pessoas que moravam lá, se eram agricultores ou servos livres, trabalharam duro para cultivar a terra e pagar suas dívidas à ordem. Os cavaleiros eram geralmente bem-sucedidos, mas fizeram o possível para proteger as aldeias contra ataques, especialmente durante alguns momentos bastante difíceis em 1271. É quando os bandidos incendiaram várias fazendas em Champagne. Os bons templários estavam em uma missão de rastrear e destruir a gangue que roubara as vacas preciosas dos camponeses. Mas na Terra Santa, as coisas eram um pouco diferentes. Os habitantes locais viram os cavaleiros como estranhos, e suas enormes fortalezas apareceram sobre seus campos, fazendo-se sentirem ameaçados. Às vezes, os templários contratavam os habitantes locais para colher ou reparar suas paredes, pagando-lhes com moedas de cobre. Mas, apesar desses esforços, a tensão entre eles permaneceu. A fé era uma divisão profunda, ainda mais do que as próprias paredes. As contribuições dos templários à medicina medieval na Terra Santa foram verdadeiramente notáveis. Eles encontraram doenças completamente novas na Europa, como febre, úlceras e intoxicação por água. Seus capelães e curandeiros, treinados em mosteiros, se dedicaram a ajudar os necessitados. Em 1249, durante uma campanha no Egito, os cavaleiros aprenderam muito com os curandeiros árabes. Esses curandeiros escreveram livros cheios de receitas baseadas em ervas e minerais. Os cavaleiros usaram uma mistura de lama e vinagre para tratar feridas. Eles também usaram essa mistura para tratar outras lesões. Eles aprenderam sobre essa mistura com curandeiros locais. Eles construíram um Lázaro nos casamenteiros do comandante Music. Eles também usaram decocções de hortelã e camomila. Essas habilidades foram trazidas para a Europa, onde foram adotadas. Às vezes, a Igreja condenava esses métodos pagãos. Os Tepli não eram médicos, mas sua experiência salvou vidas onde as orações eram impotentes. Essas facetas de suas vidas viajam, treinando-se Moshen, conectando-se com as pessoas comuns e contribuíram para o processo de cura, mostrando que a ordem era mais do que apenas uma máquina de guerra, era um organismo vivo entrelaçado com o tecido de sua época. Suas estradas serpenteavam através das areias e florestas. O conhecimento deles foi amorosamente transmitido por gerações. Sua cruz subiu acima de campos de batalha e aldeias. Eles deixaram uma trilha que não foi medida em ouro ou poder, mas em coisas simples, um caminho no deserto, uma refeição quente em uma tigela de barro. A história deles não é apenas sobre vitórias altas, mas também dias tranquilos, quando o mundo foi mantido em seus ombros cansados. Teplia, cuja vida foi intricadamente tecida com guerra e fé, tinha um talento que raramente se falava. Eles tinham um talento especial para descobrir as últimas notícias sobre as pessoas com quem estavam enfrentando, assim como seus aliados. A inteligência deles foi superútil na Terra Santa, onde cada passo poderia ser o último. Em 1186, esses sargentos do irmão levemente armado em mantos simples estavam escondidos no deserto para ficar de olho nos exércitos muçulmanos. Este grupo foi o primeiro a identificar o exército de Saladin. No dia anterior ao seu ataque, ele acampou para dar aos cruzados tempo para se preparar.
Ele usou pombos para enviar mensagens curtas, amarrando tiras de pano com sinais convencionais em suas patas. Essa rede de espiões se estendeu de Damasco ao Cairo, e os templários compartilharam seu saque. Embora eles nem sempre revelem seus métodos, seu talento especial para ler pegadas na areia ou fumaça no horizonte os fez com que GMI Revá. O pedido foi como um grande abraço quente para os comerciantes na estrada e também teve um grande impacto no comércio, especialmente em cidades portuárias como Acre ou Tire. Em 1258, eles fizeram um acordo com os venezianos marinheiros. Os marinheiros receberam azeite e especiarias dos comerciantes e, em troca, forneceram madeira e cordas de navio. O comandante era como um posto de controle amigável, onde os comerciantes podiam deixar seus produtos sob guarda. Eles se sentiram seguros porque sabiam que nenhum ladrão ousaria desafiar os cavaleiros templários. Os templários pagavam por sua proteção, às vezes em moedas, e às vezes, como parte da carga. Isso fortaleceu seus cofres, o que foi realmente ótimo. Mas os comerciantes às vezes reclamavam que a ordem exigia demais, chamando-os de guardas com mãos gananciosas. Embora, sem suas espadas, o comércio dessas partes teria parado, o que teria sido uma vergonha. Preservar o conhecimento era um aspecto inesperado de suas atividades. Eles encontraram textos árabes de mesas astronômicas antes dos setores de construção, o que foi uma descoberta maravilhosa. Estou tão feliz em lhe dizer que eles não destruíram esses edifícios. Os livros foram repassados ao comandante europeu dos cavaleiros por alguns dos fanáticos. Em 1239, um manuscrito árabe sobre as estrelas foi traduzido por um dos calanos de Paris, e incluiu notas sobre como navegar no céu na caminhada de Ai até os monges Copim, que os preservaram para a posteridade. Os Tepli não eram umis, mas sua curiosidade sobre culturas estrangeiras deixou uma marca na história que a igreja nem sempre aprovava, considerando-a muito mundana. Os ensaios diários dos cavaleiros foram duros, mesmo fora do campo de batalha no inverno. Em Gó, Siri, eles estão em tendas música. Em 1265, o pobre partido ficou preso no passe por 3 semanas, comendo e molho no gelo até que a tempestade diminuísse. No verão, no deserto, eles foram atormentados por sede, meio-fio de couro e doenças inimigas venenosas. Além disso, essas doenças afetaram Hatka, forçando-o a uivar. Metade do Rani para Nostakani. Essas dificuldades os inundaram, mas também lembraram que mesmo as mais fortes são vulneráveis à natureza. A influência dos templários na cartografia, viagens e exploração exigia mapas precisos, que, naquela época, não havia muitos mapas da Europa. Então, os cavaleiros desenhavam mapas de estradas e fortalezas em pergaminho. Eles marcariam a água de água. Passes e áreas perigosas. Em 1273, um desses desenhos foi encontrado por marinheiros portugueses. Era a base para futuros mapas do mar. Esses esboços eram difíceis, mas eram úteis. Eles mostraram não apenas as terras dos cruzados, mas também os caminhos através dos territórios inimigos. Templi não procurou fama como cartógrafo, mas seus registros ajudaram a abrir novos horizontes mais tarde. Quando outros estavam ocupados com seu trabalho, os templários estavam ocupados explorando a vida, compartilhando seus conhecimentos e fazendo mapas. Eles eram pessoas cuja missão foi além das batalhas. Eles eram sombras no deserto, intermediários nos bazares, detentores involuntários de sabedoria, sobreviventes de tempestades e pioneiros. No papel, a história deles não é apenas o choque de espadas, mas também o farfalhar das penas, o rangido dos vagões, o farfalhar da areia e as bandejas que nos deixaram. Eles nos deixaram lendas, mas também um eco silencioso de seus passos soando ao longo dos tempos.